Olá, mentes criativas e apaixonadas por tecidos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Elo e é uma alegria ter você aqui para continuarmos falando sobre o Nine Pet perfeito. Eu prometi uma aula bônus da série As 13 Colchas da Noiva e estou aqui cumprindo esse compromisso com muito amor. Vamos lá? Aqui temos um tecido que mede 50 centímetros de comprimento por 1,50 m de largura. Eu já fiz essa explicação na aula passada, na parte 1, mas eu estou mostrando para vocês outro tecido que nós vamos fazer esse jogo americano com o Nine Pet perfeito. Então eu estou novamente falando para vocês que a medida é de 50 centímetros, meio metro de tecido, tá? Então eu dobro o meu tecido direito com direito, deixando o avesso olhando para mim, porque assim eu consigo focar mais na medida e a estampa não atrapalha a nossa visão, tá? Nós vamos fazer, na altura, nós vamos dobrar a medida de 47 centímetros, tá? Então, nosso tecido está dobrado, eu tenho 49 centímetros na parte de cima, completando, então, as medidas que eu preciso para fazer as faixas onde vamos cortar os nossos blocos, tá bom? Os nossos quadrados. Então, eu descontei ali a orelha e fiz a marcação de 47 centímetros. Na largura do nosso quadrado, nós vamos cortar com 9 centímetros. Então, você alinha bem a régua para cortar com 9 centímetros e eu vou falar para vocês. Quem não assistiu, quem está chegando no vídeo hoje, no meu canal, hoje, conhecendo o meu canal nesse momento, deixa eu falar para vocês, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vindo, entre no canal, navegue e veja quantas coisas maravilhosas tem em nosso canal, tá? Então, por que eu estou falando isso para você agora? Porque no vídeo parte 1, que é o segredo do bloco perfeito na Nine Pet, eu explico exatamente como cortar o tecido que nós vamos utilizar na faixa, na medida de meio metro. O link da parte 1 está na descrição do vídeo, tá? Vai lá, clica no link e assiste aquela aula que é muito importante. Bom, agora vamos continuar. Nós temos a nossa faixa com o tecido estampado e nós vamos também cortar a faixa no tecido de forro. No tecido de forro, eu cortei com a medida de 72 centímetros, tá? Lembrando que o 72 é em cima do tecido dobrado. Na verdade, ele é o dobro de 72 que nós vamos ter, ok? Então, nós vamos ter 72, quase 1,5 m, tá? Então, a gente vai abrir ali. Eu vou abrir as faixas para você ver que elas estão dobradas, tá? E eu quero também lembrar vocês que eu sempre trabalho com folga no tecido, tá? Eu sempre corto um pouco a mais. Então, tem pessoas que gostam das medidas justinhas. As medidas justinhas, para quem tem a mão firme, a cabeça boa, é maravilhoso. Mas a gente não conta com alguns incidentes que acontecem no meio do caminho, como, por exemplo, a régua escorregar
e o cortador avançar no corte. Então, a minha recomendação é que você corte suas medidas sempre com um pouquinho de sobra. Caso não tenha, obviamente, utilize a medida certa. Mas, se você tiver uma sobrinha, uma folguinha, faça isso. É uma, vamos dizer, é uma segurança, uma tranquilidade para nossa mente, tá bom? Eu vou cortar, então. O primeiro corte que eu vou fazer, o primeiro, o segundo e o terceiro corte no comprimento das faixas é com 30 centímetros, ok? Então, vamos cortar aí 3 faixas de 30 centímetros, tanto da beijinha, do neutro, como do estampado. Essa medida, gente, é uma medida boa para fazer o jogo americano. E para você ter essa medida para vários trabalhos, numa colcha ou numa capa de almofada, ela finaliza o bloco com 23 centímetros. Você coloca uma ou duas molduras e você vai ter um bloco de 30 centímetros. Eu gosto muito da medida de 23 porque eu posso brincar com ela em vários projetos. Ela cabe em vários projetos, desde os médios aos maiores, tá? Então, você pode aumentar as medidas e fazer o seu bloco maior, como no exemplo da parte 1, que o nosso bloco saiu maior, porque lá eu trabalhei com outra medida, tá bom? Após fazermos o corte das faixas, nós vamos enfileirá-las na horizontal para que possamos fazer o corte da medida que nós vamos usar. O alinhamento, nós vamos refilar todas as faixas na mesma altura, no mesmo comprimento. Aí deu uma folguinha grande, né? Eu acho. Um pouquinho grande. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu trabalho com folga, gente. Vocês podem diminuir, tá? A faixa de vocês, mas eu prefiro trabalhar assim, tá bom? Então, eu vou colocar todas na horizontal agora, para a gente poder fazer refilar todas elas num alinhamento só. Muito bem, vamos tirando então esses 2 retângulos que sobraram e guardando na caixinha de retalho, hein? No envelopinho lá do Ziploc, tá? Agora, vamos fazer, para você entender, a montagem de como vamos costurar. Uma faixinha neutra e a estampa no meio, ladeada por 2 faixas neutras. E o bloco seguinte é um invertido. São 2 faixas estampadas ladeando uma faixa neutra, para a gente conseguir construir o nosso bloco de nine pad. Então, nós vamos tombar uma faixa lateral sobre a central, a outra do lado também. Vamos colocar um alfinete para segurar e aí nós vamos lá para a máquina, para a gente fazer as costuras laterais, tá? Então, vamos preparando aí o nosso material e ir para a máquina. Para quem utiliza os alfinetes, esse é um bom momento de você posicionar os alfinetes para que sua costura fique perfeitinha, tá bom? Se você está começando agora, tem alguma insegurança, coloque alfinetes. Mas se você está começando agora e já quer começar sem alfinetes, vamos lá. Coloca o tecidinho um em cima do outro, segure com a mão bem firme e vamos para a máquina, tá bom? Mas a recomendação para quem está iniciando realmente é colocar os alfinetes enfileiradinhos
para que você se sinta mais segura. Eu usava muito alfinete no início. Depois eu fui me libertando deles. Hoje eu sou mais livre. Já não dependo tanto, minha costura já não depende tanto dos alfinetes, ok? Então vamos lá para nossa máquina maravilhosa e vamos indo lá, chegando. Cheguei na nossa máquina. Vamos costurar com margem de costura de 0,75, ok? Porque é a margem de costura da máquina caseira e a maioria das pessoas tem em suas casas a máquina caseira. Por esse motivo eu utilizo a margem de costura de 0,75, ok? Mas você pode usar a margem de costura da sua máquina industrial com tranquilidade, tá? Então, observe, você que está começando, que você posiciona o final do tecido no final do pé calcador e não olha para a agulha, tá? Quando você for costurar, olhe apenas para a lateral do pezinho, onde está alinhado o tecido. Se você fizer isso, não corre o perigo de entortar a sua costura, tá bom? Então, olha sempre na lateral e nunca na agulha. Muito bem, agora eu já fiz a costura, eu vou tombar a costura para um dos lados do meu trabalho. Eu creio que esse aí eu vou tombar para o lado do neutro, porque era o neutro que estava em cima, né? Na hora que eu tombei ao tecido. Então, agora você pega o ferro, você umedece seu tecido um pouquinho, passa o ferro quentinho e deixa ele assim, bem bonitinho. Eu virei ele mesmo para o lado do bege, para o lado do centro, tá? Então, agora nós vamos fazer essa segunda costura. Da mesma forma, eu vou dizer para você, não olhe na agulha, olhe na lateral do seu pezinho, do seu pé calcador, onde o tecido está alinhado. Dessa forma, o seu olhar fica, vamos dizer, entre aspas, preso à retidão da costura. Se você olhar para a agulha, você vai se distrair e vai entortar a sua margem de costura, tá? Então, agora eu abri para vocês verem, vou tombar, vou umedecer e vou tombar a costura também. No vídeo anterior, parte 1, eu falei sobre como tombar as nossas costuras. Em regra, quando a gente está fazendo esse tipo de costura em faixas, que nós vamos depois fatiar as faixas em quadrados, nós tombamos as costuras sempre para o centro das faixas. Por exemplo, aí o centro é o tecido neutro, então eu tombei as duas estampas para o lado do tecido neutro. Vai facilitar quando eu fatiar as faixas para costurar os quadrados, ok? No caso agora que o estampado está no centro, no meio das faixas, eu vou tombar as costuras para o lado da estampa. Mas isso não é regra, tá? Porque quando formos fazer a emenda perfeita, lembre-se que a gente tem que tombar, que a gente tem que unir as costuras e as costuras que foram dobradas, os tecidos dobrados, a sobra, cada uma vai para um lado. Então, se você estiver utilizando várias estampas e várias cores, não se prenda a isso. Se prenda na hora da união daquele teste que a gente faz, estar um voltado para a direita e outro voltado para a esquerda, tá? No caso deste corte que nós fizemos agora, nesse vídeo, você vai tombar as costuras sempre para o lado do tecido neutro. Muito bem, costurinhas prontas.
vamos lá para a mesa. Eu dei um zoom bem legal para vocês acompanharem exatamente o que nós vamos fazer agora. Nós vamos posicionar o nosso tecido já costurado, as nossas faixas já costuradas, vamos posicioná-las lado a lado e nós vamos então trabalhar com o corte dos nossos quadrados, tá? Então, vamos novamente virar a peça, o tecido para a horizontal. Vamos alinhar o tecido na base de corte, tá? Deixa bem alinhadinho, no ângulo de 90 graus, bem bonitinho. Muito bem. E nós vamos, então, refilar e vamos fazer os cortes dos nossos quadrados. A nossa faixa, nós cortamos com 9 centímetros. Então, nós vamos fatiar as nossas faixas costuradas com a mesma medida de 9 centímetros. É dessa forma que nós vamos ter quadrados perfeitos, né? E não retângulos, tá? Então, quando você for fazer esse trabalho, se você fizer uma faixa de 15 centímetros, quando você for refilar e fatiar a sua faixa, você vai fatiá-la com 15 centímetros, se você quiser um quadrado, tá? Não esquece isso, tá bom? Cortou a faixa com 10, fatia com 10. Cortou com 5, fatia com 5. Cortou com 9, fatia com 9. Lembrando que a régua, ela deve ficar sempre sobre o tecido que você vai utilizar após o corte, tá? Então, vocês viram que eu virei a minha placa, a minha base, eu virei a base para que fique na minha mão de corte, tá? Então, lembra sempre disso, o tecido que você vai cortar, ele deve estar embaixo da régua, porque se você errar o corte, você vai poder consertar com aquilo que tá pro lado de fora do corte. Isso quando você estiver fatiando o tecido comum. Mas no caso desse, que é um tecido já preparado, vocês viram que eu sempre deixo uma sobrinha. Por esse motivo também, tá? Então, quando for cortar com a régua um tecido que já está costurado, a faixa está emendada, não tenha pressa nenhuma, tá bom? Alinhe bem a medida que você quer e corte devagar, firme, com a mão firme. Empurra a lâmina para baixo e para frente ao mesmo tempo. Combinado? Fazendo assim, não corre o risco de perder o seu trabalho. Olha que perfeição de quadrados e de emenda. Essa perfeição nós conseguimos porque a faixa foi cortada corretamente. Combinado? Muito bem. Então, agora é a montagem. O primeiro bloco, nós temos o tecido neutro no centro do bloco e os estampados ladeando o centro do bloco. No segundo bloco, nós temos o estampado no centro e o neutro ladeando o estampado. Olha, observa bem que nós temos 2 nine pads e os dois são iguais, porém diferentes. Depois eu vou mostrar por que eu disse isso para vocês vocês entendam que eles são iguais, mas podem ficar diferentes com a montagem, tá? Então, a hora da montagem, gente, é muito, muito, muito importante. Observe bem o que nós vamos fazer agora. Nós vamos tombar uma faixinha para o centro, tá?
sobre a faixa do meio. E agora nós vamos pegar, vamos olhar, costura com costura. Nós vamos colocar costura, direito da costura com direito da costura. E vamos segurar firmemente, tá? Mantendo as duas costuras unidas e vamos costurar somente a costura, a emenda da costura, o que vai dar para você uns 2 centímetros só de costura. Costurou, você vai abrir os tecidos e vai checar se os tecidos ficaram perfeitamente unidos, na mesma linha, sem nenhum pinguinho que seja, ou um milésimo de centímetro fora da outra costura. As duas costuras devem ficar perfeitamente unidas, tá? Então, você olha de novo, vê se saiu bem bonitinho. Olha, saiu muito bonito. O tecidinho está bem alinhado. Checou, deu tudo certo. Então, você vem e faz uma costura inteira, a lateral toda agora, tá? Lembrando que respeite a margem da costura e olhem do lado do calcador, para o lado do calcador, do lado dele e não para a agulha, tá? Sua costura vai sair perfeita. Vamos fazer assim em todas as faixinhas, mas agora eu estou costurando o primeiro bloco, tá? Olha que lindo, gente, a costura fica linda, perfeita, dá gosto de ver. Você gostou dessa dica? Use, gente, use e abuse de dicas boas. Vai facilitar, vai alegrar a sua vida, vai dar estímulo e, principalmente, vai otimizar o tempo muito e você vai conseguir fazer muito mais blocos do que você imagina. Oi, tem um ventinho aí batendo, mas é bem gostosinho, por isso eu não ligo. Então agora, olha que bloco lindo. Basta que você assente a costura dele. Gente, olha que perfeição de encontros, tá? Olha que perfeição. O bloco finalizou com 23 centímetros. É um quadrado de 23 centímetros, um quadrado perfeito, tá? Para acompanhar o nosso jogo, ladeando os blocos, nós temos o bloco e nós temos um retângulo de 20 centímetros de largura por 23 de altura. Temos do outro lado 8 centímetros de largura por 23 de altura e temos as faixas de cima e de baixo com 8 centímetros de largura por 48 centímetros de comprimento. Vou pegar a lateral da parte do lado direito, vou alfinetar e também já a lateral do lado esquerdo. Vou alfinetar para levar a máquina e vou fazer uma costura em cada lateral. Agora eu já vou fazer a costura sem ir para a máquina com vocês, porque é apenas uma costura reta que vocês sabem muito bem fazer, tá? Respeitando a margem de costura de todo o trabalho, 0,75, tá bom? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Eu fui à máquina, eu costurei, eu tombei a costura e já passei com o ferro. Olha o avesso, que avesso bonito e perfeito. Agora, nós vamos alinhar esse retângulo que se formou, tá? Vamos tirar todas as rebarbinhas e isso é muito importante, porque se assim você não o fizer, vai entortar o seu trabalho. Então, coloque a régua
alinhe a régua com as costuras das emendas e você vai saber que você vai ter um corte perfeito. Retire todas as rebarbas dos dois lados do retângulo que se formou no centro do nosso jogo americano, tá? Enquanto eu estou refilando aí, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. O nosso bloco ele vai finalizar com 48 centímetros de comprimento. Ele vai finalizar, não. Ele vai finalizar agora sem a costura final. Ele vai ficar com 48 centímetros de comprimento por 35 de altura. Então, esse 48, ele vai ficar com 45, 46 na medida final. E esse 35 vai cair para 34, para 33, basicamente, 34,5. Então, se você quiser um jogo americano mais alto, você aumente essa moldura que eu estou colocando agora, você aumenta a altura dela, tá? Eu deixei nessa altura porque a mesa onde ela vai ser usada é uma mesa estreita. Então, a gente pode fazer sempre isso. O nosso jogo americano, você faz no tamanho que você quer para a sua mesa, tá bom? Fiz as costuras, olha que perfeição. E vamos refilar, retirar o excesso de tecido da moldura, tá? Isso é muito, muito importante, tá bom? Então, nós estamos finalizando aqui o topo do jogo americano. Eu vou fazer toda a parte, vou fazer ele completo nas próximas aulas, tá? Mas para quem já sabe fazer, já sabe quiltar, sabe tudo, eis aqui o topo com uma medida ótima, maravilhosa. Aí você coloca os seus tecidos com as cores da sua preferência, que vai combinar com a sua sala de jantar, com a sua mesa, com a sua família, com o seu gosto, da maneira que você quiser, tá? Então, esses tecidos que eu utilizo aqui, como eu já falei para vocês, são tecidos que eu tenho aqui no ateliê, e eu pego a quantidade que eu tenho para fazer o projeto que eu decido fazer, tá? Que eu escolho fazer. Então, muitas vezes eu posso fazer trabalhos com retalhos para as pessoas que têm muitos retalhos, e outras vezes eu gosto de fazer assim, tá? Mostrando outras opções. Coloca os retalhos ou coloca apenas 2 tecidos, um estampado e um neutro combinando, tá? São opções da pessoa como ela vai trabalhar. Muito bem. Feito todo o topo, está todo pronto, refilado e maravilhoso, eu vou te dar uma dica agora sensacional, tá? Fica prestando atenção na dica que eu vou te dar agora. Porque muitas pessoas falam, Elô, eu faço o Nine Patch e quando eu vou colocar o Nine Patch no meu projeto, alguns ficam parecidos com o Nine Patch. O Nine Patch se destaca e outros não parece que é o Nine Patch. Então, eu vou explicar para você por que isso acontece. Observe que eu tenho ali os quadrados do Nine Patch no tecido neutro, tá? No tecido neutro. O que eu coloquei em volta? O estampado. Observa bem que agora você vai entender o que acontece que você não consegue visualizar os Nine Patches todos na sua manta ou na sua colcha, peseiras ou toalhas de mesa,
tá? Então, eu vou colocar ali uma montagem para vocês verem. Nós temos a primeira montagem com o tecido neutro, sendo ladeado pelos estampados, todo ladeado pelos estampados. Agora, eu vou inverter, tá? O tecido neutro não está no centro. O centro está o quadradinho estampado. Então, se eu colocar o quadradinho estampado no centro e ladear com tecido estampado, fica meio que descaracterizado o Nine Pet. Porque o estampado, o bloquinho, os quadrados estampados vão se misturar com as molduras e você vai enxergar somente o neutro. E o neutro com 4 partes não forma o Nine Pet. Tá vendo? Forma o Nine Pet, mas você não enxerga o Nine Pet. Você enxerga como se fosse uma cruz, tá? A dica é essa, observa bem que eu estou mostrando. Você quer que os 5 quadrados apareçam? Não coloque as molduras na mesma cor do quadradinho central. Se você fizer isso, o bloco neutro vai se elevar e você vai conseguir somente enxergar como se fosse uma cruz, tá? Então, essa é uma dica super legal. Se você gostou dessa dica, agora é a hora de você me dar um like. Um like bem legal e fazer um comentário lá. Elô, gostei dessa dica, super valeu. Para continuar comprovando a minha tese, a minha explicação, não é minha tese, é a explicação, é a realidade, tá? Eu troquei o fundo agora, tirei o estampado e coloquei o neutro. Olhe como você vai ver os 5 quadradinhos estampados e você vai imediatamente localizar o Nine Pet visualmente. Vocês entenderam? Então, quando for fazer uma colcha, coloque uma moldurinha em volta de cada bloco, ressaltando o quadradinho central. Olha que diferença, gente. Olha que diferença, que coisa mais linda, tá? Escreve lá nos comentários. Elô, adorei a dica da visualização dos Nine Pets. Quando você dá um like, quando você comenta, você estimula com que eu faça muitos mais projetos com muitas dicas em todos os detalhes. Você pode perguntar, Elô, mas quando é tudo colorido, como que eu faço? Quando for tudo colorido, você já sabe, a moldurinha deve ser semelhante, bem semelhante ao quadradinho central, para não correr o risco. Olha o nosso Nine Pet aí, lindo, glorioso e maravilhoso. E olha agora o nosso jogo americano ambientado. Olha que charme, que elegância, que requinte. Não é lindo? Esse bloco Nine Pet, ele é a raiz, a alma do patchwork. Então, se você aprendeu, se você já sabe, se você está aprendendo agora a fazer a junção perfeita dos Nine Pets, você vai aprender nas próximas aulas a desconstrução dele e o que ele pode nos trazer de beleza para os nossos projetos, para os nossos trabalhos. Muito bem, vocês viram só como um bloco clássico de Nine Pet pode se transformar em um jogo americano tão elegante e preciso? O segredo está no carinho de cada corte e naquelas emendas que se encontram perfeitamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bônus da nossa série 13 Colchas da Noiva. Se você já conseguiu fazer o seu Nine Pet perfeito hoje, prepare o coração. Nas próximas aulas, nós vamos aprender a desconstrução desse bloco. Vocês vão
não tem ideia da variedade de desenhos lindos que a gente consegue criar a partir dele. Não esqueçam de me contar aqui nos comentários o que acharam dessa transformação e se estão prontas, né, para as desconstruções que vêm por aí. Se você perdeu a parte 1, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui na parte de baixo. Quero agradecer de coração a todas vocês, a todos vocês que dão like, que fazem um comentário, sabe? É tão importante o retorno de vocês para mim, como eu já expliquei várias vezes. Então, meu muito obrigada do fundo do coração. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e que você tenha muito sucesso em seus empreendimentos e no seu patchwork. Um beijo grande, boas costuras e até a próxima aula. Bye, bye!